Vamos falar um pouquinho sobre Paulo Freire. Paulo Freire nasceu em 1921 e morre então em 1997. Foi um dos mais importantes educadores e pensadores do século XX. É conhecido internacionalmente por suas contribuições para a educação, não só no Brasil, tá? Especialmente no campo das pedagogias críticas. Sua obra é marcada por uma abordagem humanista, dialógica e principalmente transformadora, com o foco na educação como ferramenta da libertação e da conscientização do homem. Eu vou detalhar um pouco a sua história sobre a relação com as pedagogias críticas. Na história, o que nós sabemos e nós temos muito bem documentado sobre Paulo Freire é que ele nasce então em Recife, Pernambuco, em 1921, de uma família de classe média que enfrentou muitas dificuldades econômicas durante a Grande Depressão. Beiramos aí os 1929, 1930. Essa experiência de pobreza influenciou sua visão sobre a desigualdade social e a importância da educação como meio de transformação. Formou em Direito, mas dedicou-se à educação, trabalhando inicialmente com a alfabetização de adultos. Freire ficou conhecido pelo método de alfabetização que desenvolveu na década de 1960, especialmente no projeto Ângicos, no Rio Grande do Norte, onde ensinou 300 trabalhadores rurais a ler e escrever em 40 horas. Esse método, baseado no diálogo e na contextualização da realidade dos educandos, chamou a atenção internacional, mas também despertou a oposição do regime militar brasileiro, que considerou subversivo. Com o golpe de 1964, Freire foi preso, depois foi exilado, passando por países como Chile, Estados Unidos e a Suíça, onde continuou a desenvolver suas ideias. Foi aí a aversão dos milicos se tornou uma aversão física, quando Freire não pôde ser morto ou espancado, como a maioria dos que os milicos consideravam subversivos. Ele teve que ser exilado. A dificuldade dos milicos com a inteligência, o conhecimento e a ciência sempre foi extremamente notada pela total falta de capacidade intelectual que apresentou os generais ao longo dos anos na história nacional em várias situações. Há vários exemplos históricos, como na pandemia de Covid-19, onde um general confunde as siglas dos estados e manda uma remessa de suprimentos para um estado errado. Para ser bem completo, a exemplo, esse general aparentemente era da área de logística do exército. Como poderia ter errado a sigla dos estados? Mas tudo bem, erros acontecem. Nosso objetivo não é diminuir a imagem das instituições militares. Elas fazem isso sozinhas. Elas são necessárias e, nela, possivelmente temos grandes homens e grandes mulheres democratas e amantes da pátria. Nosso objetivo é demonstrar apenas que Paulo Freire sofreu o ódio gratuito dos milicos até os dias presentes simplesmente pelo motivo de escrever frases longas demais que fogem à capacidade intelectual de alguns líderes das instituições militares do Exército. Principais ideias e contribuições. Educação como prática da liberdade, que é uma ideia de Paulo Freire, defendia que a educação não deveria ser um processo de depósito de conhecimento, o que ele chama de educação bancária, mas sim um diálogo entre educador e educando, onde ambos aprendem e transformam a realidade. Ele acreditava que a educação deveria levar à conscientização crítica, ou seja, a capacidade de entender e transformar o mundo. A conscientização pela educação que Paulo Freire prega tem a ver com a conscientização relacionada a processos de perceber as estruturas opressoras da sociedade e agir para mudá-las. Para ele, a educação deveria ajudar os indivíduos a ler o mundo, e não apenas as palavras. Paulo Freire também acreditava em um diálogo participativo com os educandos. Freire enfatizava a importância do diálogo como ferramenta pedagógica. Ele criticava principalmente a relação vertical entre professor e aluno, propondo uma relação mais horizontalizada, onde ambos os sujeitos participavam do processo de aprendizagem. A contextualização da educação diante de Paulo Freire ou de seus escritos defendia que a educação deveria participar da realidade vívida pelos educandos, utilizando temas geradores de interesse que fossem significativos para a sua vida cotidiana.
As principais obras de Paulo Freire são até hoje muito lidas e podemos ressaltar algumas. A Pedagogia do Oprimido, de 1968, considerada sua obra mais influente. Este livro apresenta a teoria de Freire sobre a educação como ferramenta de libertação. Ele discute a relação entre opressores e oprimidos e propõe uma pedagogia que ajude os oprimidos a superar sua condição. Tem também a Educação como Prática da Liberdade, de 1967, que também é muito conhecida no meio pedagógico. Neste livro, Freire aponta suas ideias sobre a educação libertadora e crítica, baseada no diálogo e na participação ativa dos educandos. Ainda continuamos para uma obra de 1997 chamada Pedagogia da Autonomia. Aqui, Freire aborda a importância da ética, do respeito e da autonomia do processo educativo. Ele enfatiza que o processo deve ser facilitador da aprendizagem e não um transmissor do conhecimento apenas. A importância do ato de ler é uma obra de 1982 que Freire discute a leitura do mundo como pré-condição para a leitura das palavras, destacando a importância da contextualização no processo de alfabetização. Para Freire, as pedagogias críticas e sua relação com o mundo têm a ver com a sua relação com a sociedade. As pedagogias críticas são correntes educacionais que questionam as estruturas de poder e desigualdade presentes na sociedade e na educação. Elas buscam transformar a educação em uma ferramenta de emancipação e justiça social. A obra de Paulo Freire é considerada um dos pilares das pedagogias críticas e suas ideias influenciaram educadores em todo o mundo. Principais características das pedagogias críticas defendidas por Freire é o que mais incomoda a extrema-direita e é o que mais incomoda o pensamento tradicional e conservador e antiquado, incluindo o pensamento militarizado de pessoas que não têm muita condição intelectual para magiar suas defesas. Então a gente entra aí na crítica à educação tradicional. As pedagogias críticas questionam o modelo de educação bancária, onde o aluno é visto como um recipiente passivo de conhecimento. O foco na transformação social é uma preocupação constante das pedagogias críticas. Elas buscam promover a conscientização e a ação política para transformar as estruturas opressoras da sociedade. Assim como Freire, as pedagogias críticas valorizam o diálogo e principalmente a participação dos educandos no processo educativo. Além disso, a contextualização e a relevância da educação deve, ou principalmente tem que ter, partido da realidade dos educandos. Assim é relevante para a sua vida cotidiana. E somente a vida cotidiana pautar principalmente a base, a estrutura do início do aprendizado. Os exemplos de pedagogias críticas podem ser vários. Temos a pedagogia crítica da Escola de Frankfurt. Autores como Theodor Adorno e Max Horkheimer influenciaram as pedagogias críticas ao discutir o papel da cultura e da educação na manutenção das estruturas de poder. A pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani, no Brasil, desenvolveu uma abordagem que busca superar a dicotomia entre teoria e prática, enfatizando a importância da história e da luta de classes na educação. Ainda temos a corrente da pedagogia decolonial, influenciada por Freire. Essa corrente busca desconstruir os legados coloniais na educação e promover uma visão mais inclusiva e diversa. O legado de Paulo Freire é extenso e é considerado o principal patrono da educação brasileira, e sua obra continua a influenciar educadores e pesquisadores em todo o mundo. Paulo Freire é o educador brasileiro mais citado fora do país. Suas ideias são aplicadas em contextos diversos, desde a alfabetização de adultos até a educação superior. Ele também é uma figura central nos debates sobre justiça social, equidade e democracia na educação. Em resumo, a obra de Paulo Freire e as pedagogias críticas compartilham um compromisso com uma educação transformadora que busca não apenas transmitir conhecimento, mas também promover a conscientização e a ação para a mudança do mundo. Se você gostou desse vídeo, sinta-se à vontade em compartilhar. Sinta-se à vontade também em curtir o nosso trabalho, em se inscrever no nosso canal. Aqui você vai ter acesso a conteúdos de educação progressista. Se você quer se educar
e ter conhecimento crítico a ponto de conseguir dialogar abertamente e democraticamente com pessoas que não têm tanta capacidade cognitiva quanto você, aqui é o seu lugar. Ser progressista é ser humano. Ser progressista é ser maior do que o seu oponente. Não debata inutilmente com a extrema-direita. A extrema-direita desaparecerá à medida que o ser humano for educado. Precisamos apenas educar o ser humano para que a extrema-direita desapareça. Fique conosco. Se você também quer apoiar o nosso trabalho, saiba que esse trabalho aqui é totalmente independente. E o seu apoio é o que mantém isso daqui funcionando. Se você quer ver mais pessoas progressistas no Brasil e no mundo, ajude o nosso trabalho e ajude a fortalecer a educação progressista na internet. Fica com a gente, tem muito mais conteúdo essa semana, tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo no YouTube e tem conteúdo em todas as redes sociais. Fica conosco, tamo junto e até a próxima.